Olá a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui. Olha só, pessoal, eu gravei um vídeo anterior falando sobre a criança interior. E esse vídeo agora é a continuação daquele vídeo. Então, quem não assistiu sobre a criança interior, em algum lugar aqui vai ficar o link para vocês acessarem. Aproveitem que é conteúdo de qualidade para nos entender melhor sobre nós, como os humanos melhores, sobre saúde mental e equilíbrio emocional. Depois da vinheta, eu trago para vocês esse conteúdo de hoje, que é sobre traumas na primeira infância. Vamos lá, pessoal. Vamos falar a respeito do trauma na primeira infância. Como que isso pode acontecer? O que nós devemos fazer para compreender melhor, as nossas crianças, para que a gente dê um equilíbrio melhor para elas, uma qualidade de vida, um equilíbrio na mente delas, na questão de... Porque a criança, pessoal, ela não sabe diferenciar o certo do errado. O mundo da criança é um mundo imaginário, entendeu? Então é um mundo que, naquele mundo deles, vocês podem perceber que a criança, muitas vezes que ela está brincando, ela fala sozinha. E não que ela está falando sozinha. Ela está falando com alguém invisível que para ela não é invisível. É incrível o mundo imaginário dentro de uma criança. É sensacional isso, sensacional. Mas aí vamos dizer agora sobre o trauma, né? O trauma. Muitas vezes, como papai, mamãe, avó, avô, a tia, um responsável aí, que auxilia, que ajuda no cuidado dessa criança, a convivência mais e tal coisa aí, dentro do ambiente familiar, precisa ter a noção de como lidar com a criança. A gente tem que ter a noção de como poder lidar com nossos filhos. É importante porque a criança, ela só observa. E nesse observar, ela, às vezes, num ambiente onde que é conturbado, um ambiente onde que ele é desfavorável, vamos falar ali, às vezes pode ser que num ambiente desfavorável tenha discussões, brigas, tenha agressões verbais, físicas, e a criança está convivendo com aquilo. O que ela está entendendo disso? Ela, em alguma situação, ela fica na luta e fuga, no medo, pessoal, porque ela não está entendendo por que mamãe e papai estão discutindo, ou por que às vezes estão se agredindo, né? Então, ela fica chocada, e isso pode gerar um trauma numa criança, sim, porque ela, às vezes, nessa situação, ela talvez se sente não merecedora, se sente não amada. Às vezes pode ser que ela, talvez, pense que talvez a culpa da briga dela, e ela carrega, pode ser que ela fique um adulto carregando a dor de um pai ou de uma mãe, e aí vem as nossas doenças no nosso corpo, falando para nós, dores no corpo. Carreguei muito dor da minha mãe na infância. A criança, ela só quer se sentir amada, ela precisa de um ambiente favorável para isso. Por isso que é importante nós, como os adultos, nos entendermos no que a gente está errando e buscar terapia. Buscar um tratamento interno dentro de nós. Porque a gente também tem que nos compreender para poder ajudar os nossos filhos e si, e depois a vida vai nos cobrar isso. Então, se torna emoções desequilibradas, por a gente, às vezes, não prestar atenção na nossa emoção, e a gente, sem perceber, sabe, às vezes tem pessoas, pessoal, isso é sério,
que às vezes você falou algo, mas nem era aquela pessoa, mas ela já se sentiu atacada e ela já criou um escudo nela, tipo, não chegue perto porque eu já tenho aqui, mas o que aconteceu com a psique para chegar a esse ponto? Né? Então, ela está se protegendo de algo, mas é aquela situação. Né? Na dúvida, eu não se aproxime. Então, o que a gente precisa realmente para que a gente seja humanos melhores aqui é nos entender, nos acolher, nos entender o que, pessoal? Os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Porque a gente tem muito que se trabalhar dentro de nós. A gente tem que nos aceitar, nos amar, muitas vezes perdoar, quantas vezes for necessário, sim. Eu sempre falo isso, porque o perdão, ele é transformador para nós. Né? Para nós. Quando você perdoa, você está aliviado. E tu também vai se perdoando. E todos nós erramos. Mas os erros vêm para nos dar acerto, para nos dar ajuste na nossa vida. Por isso que a gente precisa olhar para dentro de nós, compreender os nossos erros e se tornar em aprendizado daqueles erros, para não cometer os mesmos erros com os nossos filhos. Porque isso é um ciclo, pessoal, é um ciclo que vai continuando aí. E começa na primeira infância, começa dentro da família. Aí depois vem a sociedade. E assim por diante, porque o que a mente daquela criança entendeu que está travando ela. Às vezes a criança tem insegurança, a criança tem medo. Às vezes, pessoal, às vezes tem criança até com medo de dormir sozinha, medo do escuro, mas o que está acontecendo? Né? Às vezes tem a criança que ela tem até insegurança de colocar a vozinha dela, de falar, porque talvez essa criança ela é muito apodada pelos pais. Aí é melhor eu ficar quieta do que falar, porque se eu falar, né, ninguém vai me escutar. E aí? Esse é o maior problema. Por quê? Porque quando chegar lá na adolescência, aí depois, a adolescência já é algo que mexe tudo com os hormônios, certo? Já causa um pouco de desequilíbrio aí no adolescente. Está mexendo com tudo. E aí, se a mãe ou o pai não é amigo para ajudar a compreender, só que essa amizade, pessoal, tem que vir desde a primeira infância. É necessário ter um olhar de compaixão pelas nossas crianças, por nós principalmente, para depois chegar até eles. Então, o porquê que, de repente, alguma situação ainda eu não estou me sentindo recebida, eu não estou me sentindo amada. Talvez eu não consigo nem me olhar no espelho e me sinto bem. E talvez eu tenha que estar me preenchendo com coisas externas, onde que talvez, né, em situações, pode vir a compulsão alimentar, compulsão por drogas, por vícios, pornografia, e assim por diante. Então, quando eu estou compulsiva, eu estou desequilibrada no momento presente. Porque eu preciso de algo para me aliviar que aquele algo me causou. Mas como a minha mente, o fato dela é me proteger, o que acontece? Às vezes eu nem lembro o que aconteceu, mas eu preciso sair de algum estado que está me trazendo uma agonia, uma tristeza. E a nossa mente, ela vai buscar algo para isso. Às vezes, se você está buscando algo no externo, você está deixando de olhar para o seu interno e você ainda não está entendendo o que é ser feliz com você. A gente não precisa de outra pessoa para ser feliz. A gente tem a nossa felicidade. A gente tem outras pessoas para ser o complemento. Mas quando eu sou feliz comigo, eu posso também passar minha felicidade para o outro. E o outro passar para mim, isso significa que a gente tem uma conexão muito grande, principalmente se é uma
relacionamento. E é isso que precisa dentro de um casamento. É a comunicação plena, para que nossos filhos também tenham essa abordagem de falar para nós, de conversar com nós, de dizer, ó, isso aqui não tá legal. E você pode dizer, né? Vê se o filho precisa de ajuda psicológica, muitas vezes, né? Às vezes, em pequenas palavras, ele já saiu daquela sintonia, daquela situação que talvez estava deixando ele desequilibrado. Mas é importante a gente olhar com compaixão, com o olhar da alma. Por quê, pessoal? Porque a gente tem que estar bem conosco. Essa é a real da nossa vida. É não estar feliz conosco. É a gente entender que nós somos energia, que a gente precisa trabalhar no nosso campo energético, nas nossas células. Porque se eu deixar meus pensamentos ficar o tempo todo assim e eu não dar uma pausa na minha vida, eu vou começar a me afogar, porque o meu corpo precisa de um limite também. E a minha mente também, porque o corpo e a mente andam junto. Então, a nossa mente estando saudável, o nosso corpo está equilibrado. E aí nós vamos ter nossa escolha para decidir, nós somos responsáveis por elas. Quem a gente quer que entre no nosso caminho, não. O que nós vamos comer ou não. Né? A gente também vai saber dizer não na hora certa para algumas situações. A gente vai começar a saber quem anda conosco. Como eu posso dizer de tal forma que meu filho, sem afetar ele, sem ser invasivo no campo dele, tendo respeito. Então, precisa tudo, pessoal, é uma comunicação plena, né? De pais com filhos, de filhos com pais. E isso seria, e não só seria, pessoal, é uma vida feliz. Não é o meu externo em si, eu poder entender mais sobre eu aqui dentro, não é verdade? Se eu me compreendo, eu estou bem. Se eu estou bem, eu tenho a paz, eu tenho a leveza. A leveza do quê? De ter a escolha. De ter a escolha de que eu decidi fazer academia para que meu corpo fique mais saudável. Eu decidi meditar para que a minha mente fique mais conectada comigo, para que eu saia um pouco, né, daquela situação de fazer, fazer, fazer. Então, eu consigo pensar melhor, entrando dentro do meu interno. Isso significa que também eu vou ter uma noite maravilhosa de sono, sim, porque as minhas preocupações ficaram de lado e eu já compreendi elas. Porque o meu estresse já está passando e eu compreendi ele. Porque a minha ansiedade está passando e eu compreendi ela. A gente precisa de compreensão. Só que para tudo isso, a gente precisa ter uma consciência. E a gente precisa nos acolher e ter alguém para nos direcionar nessa coisa. Fazer uma terapia, trabalhar com as suas emoções, com as suas dores, na verdade, com os seus traumas, com as suas crenças. Muitas vezes as nossas crenças têm crenças limitantes de insegurança, de medo, né? Daquela ansiedade que, né, pessoal? Então é isso.